eu quero mostrar para você quais são as áreas disponíveis para se prestar um concurso. De uma forma bastante resumida, a gente pode fazer o seguinte esquema. A gente tem, por exemplo, os concursos públicos da área judiciária. E aí aqui dentro eu tenho os concursos para Justiça Comum, onde eu tenho os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça, e eu tenho os concursos para Justiça Especial, que seriam o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Militar, Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. A gente tem ainda os concursos para o Ministério Público, Defensoria e Procuradoria. E aí eu tenho na esfera federal o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Advocacia Geral da União. Na esfera estadual eu tenho os Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias Públicas dos Estados e as Procuradorias Estaduais. E na esfera municipal eu tenho as Procuradorias Municipais. Dentro do Poder Legislativo eu tenho os concursos na esfera federal para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Inclusive o Senado é um concurso bastante aguardado aí para 2021. Era um concurso que estava previsto para acontecer esse ano, mas que em função de tudo que a gente está vivendo, acabou sendo deixado para o ano que vem. Espera-se aí 40 vagas para esse concurso do Senado, sendo 4 vagas para advogado, 24 vagas para técnico legislativo, especialidade policial legislativo, um cargo de nível técnico, com uma excelente remuneração, e 12 vagas para analista legislativo. A gente tem ainda na esfera estadual os concursos para a Assembleia Legislativa dos Estados, na área distrital para a Câmara Legislativa do DF e na esfera municipal o concurso para as câmaras municipais. Dentro da área de controle e gestão, a gente tem na esfera federal os concursos para o Tribunal de Contas da União, outro grande concurso aguardado aí para 2021. O cargo de auditor do Tribunal de Contas está pagando algo em torno aí de R$21 mil, exigência de nível superior em qualquer área. A gente tem ainda os concursos para a Advocacia Geral da União. Na esfera estadual, a gente tem os Tribunais de Contas dos Estados, as Controladorias Gerais dos Estados, a Controladoria Geral do DF. E na esfera municipal, a gente tem Tribunal de Contas do município só em Rio e São Paulo, nas capitais do Rio e São Paulo, mas a gente tem as Controladorias Gerais dos municípios. E dentro do Poder Executivo, a gente tem os concursos para os ministérios, e aí Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, os concursos para autarquias, INSS, Inmetro, IBGE, Bacen, concursos para universidades públicas, para as agências reguladoras, Anvisa, Anatel, Aneel, ANAC, concursos para empresas públicas e sociedades de economia mista, Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica, Petrobras. Então dá para perceber que as oportunidades elas são praticamente infinitas. A gente tem muitas possibilidades dentro de cada uma dessas áreas. A gente tem cargos para nível fundamental, nível médio, nível superior em qualquer área, com exigência de graduação específica, que é importante que vocês escolham uma área, que vocês definam uma área e não um concurso. E por que isso? Porque a maioria dos concursos, eles não têm uma periodicidade definida. Por exemplo, se você decide só prestar o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, você pode ficar aí uns 10 anos até ser aprovado. E não é porque você vai demorar 10 anos para estar preparado. É porque pode simplesmente não acontecer concurso para auditor fiscal da Receita Federal em um prazo menor. O último concurso foi em 2014. A gente tem, por exemplo, o Fisco de Minas, o cargo de auditor fiscal de Minas Gerais, que o último concurso foi em 2006. Agora, se ao invés de focar em um desses cargos, você focar na área fiscal, as suas possibilidades de aprovação são muito maiores. Porque a gente tem dentro da área fiscal, a gente tem na esfera federal, a Receita Federal, com um concurso de analista tributário e auditor fiscal,
E a gente tem também o auditor fiscal do trabalho, que o pessoal gosta de colocar aqui na área fiscal, apesar de ser um concurso do Ministério do Trabalho, mas porque a maioria das disciplinas são afins. E a gente tem ainda, na esfera estadual, os concursos para os fiscos estaduais, que a gente chama normalmente de ICMS. Saiu o ICMS Pernambuco, saiu o ICMS Minas Gerais, saiu o ICMS Rio Grande do Sul, está em vista aí de sair o ICMS Ceará. Por que ICMS? Porque o ICMS é o principal imposto estadual, ao lado do IPVA e do ITCMD. E a gente tem ainda os fiscos municipais, que são os concursos que a gente chama de ISS. ISS Juiz de Fora, ISS Curitiba, ISS Niterói, ISS Fortaleza, porque o ISS é o principal imposto municipal, ao lado do IPTU e do ITBI. Então, se você focar na área fiscal, praticamente todos os anos a gente tem editais sendo publicados. No ano que eu estava estudando, no ano de 2012, a gente teve a publicação do edital para a Prefeitura de BH, para a Prefeitura de São José dos Campos, para a Prefeitura de São Paulo, para a Receita Federal, os cargos de auditor e analista, e ainda teve a autorização e publicação do edital para o Fisco Estadual de São Paulo. Então é praticamente impossível passar um ano sem ter algum edital da área fiscal sendo publicado. Além da área fiscal, você tem também aquelas áreas que a gente já falou antes. A gente tem a área policial, a área de segurança pública, que tem os concursos aí da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. A gente tem a área bancária e de finanças, que tem os concursos para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Bacen, CVM, SUSEP, Secretaria do Tesouro Nacional. Então é muito importante que você escolha uma área, escolha um cargo e foque neles.